Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje vamos à leitura do capítulo 17 de Frankenstein de Mary Shelley. Como vocês viram, no final do capítulo anterior, a criatura pede para que Victor construa uma companheira para ele. A conversa nesse capítulo finalmente termina e Frankenstein entra aí em um novo dilema: construirá ou não construirá essa companheira? Então, sem mais delongas, vamos a essa leitura. Capítulo 17. A criatura interrompeu sua narrativa e fixou sobre mim um olhar cheio de ansiedade, à espera de resposta. Mas eu estava muito assustado, perplexo e incapaz de concatenar minhas ideias para compreender toda a extensão de sua proposta. Então ele prosseguiu: "Você deve criar para mim uma fêmea com a qual eu possa viver no decorrer da minha existência. Somente você pode fazê-lo e exijo-lhe isso como um direito que não me deve recusar." A última parte da sua história tinha reacendido em mim a cólera que amortecera quando ele narrara a sua vida pacífica entre os camponeses, e a essas palavras não pude mais reprimir a ira que me abrasava. "Recuso-me", respondi, "e não há tortura capaz de arrancar de mim o consentimento. Você pode tornar-me o mais miserável dos homens, mas nunca me aviltará aos meus próprios olhos. Acha concebível que eu vá criar outro ente como você, unindo-os no mal e fazendo-os capaz de transformar o mundo? Vá-se! Minha resposta está dada. Pode torturar-me, porém jamais conseguirá de mim o que pretende." "Engano-se", replicou o demônio, "e em vez de ameaçar, contento-me em ser razoável com você. Sou mau porque sou miserável. Acaso não sou evitado e detestado por toda a humanidade? Você, meu Criador, seria capaz de reduzir-me a frangalhos e exultar com isso. Considere isso e diga-me por que devo usar de mais piedade com um homem do que ele comigo. Para você, não seria crime jogar-me numa dessas fendas de gelo e destruir minha estrutura, a obra de suas próprias mãos. Por que devo eu respeitar o homem se ele me despreza? Que ele viva em paz comigo e deixe-me viver. Então, em vez de malefícios, derramarei o bem sobre sua cabeça, agradecendo por ter me aceitado. Mas isso não é possível. Os sentimentos humanos são barreiras intransponíveis à nossa união. Todavia, não terei a submissão do escravo, vingar-me-ei das ofensas. Se não posso inspirar amor, causarei medo, e principalmente a você, meu arqui-inimigo, que por ser meu criador, juro odiar sem trégua. Esteja atento a isto, trabalharei por sua destruição, e não descansarei até que tenha esfacelado seu coração, de tal modo que você amaldiçoará o dia em que nasceu." Enquanto assim falava, animava uma ira diabólica. Seu rosto vincava-se em contorções horríveis, mas não demorou a acalmar-se e a continuar: "Era minha intenção ser razoável, mas você não parece inclinado a entender que são os homens a causa dos meus excessos. Foi partindo desse fato que cheguei à conclusão de que somente uma criatura do outro sexo poderia ser compreensiva comigo, proporcionando-me o afeto e a solidariedade que eles me negam. Por que não há de ser razoável e cabível o que lhe peço? Quero de você apenas que me dê uma companheira, semelhante a mim, tão hedionda quanto eu. Por amor a tal criatura, eu firmaria a paz com o gênero humano. É verdade que seríamos então dois monstros, isolados de todo o mundo, mas por isso mesmo mais próximos um do outro. Nossas vidas não serão felizes, porém inofensivas e livres da miséria que me avilta. Ó, meu Criador, atenda a minha súplica. Permita-me despertar a simpatia de outro ser. Deixe que transforme em eterna gratidão todos os sentimentos maléficos que presentemente nutro por você. Não me negue esse pedido." Comovi-me, estremeci ao pensar nas consequências que poderiam advir do meu assentimento, mas reconheci que suas razões não eram de todo descabidas. Sua história e os sentimentos que com tanto ardor exprimia demonstravam-me que se tratava de uma criatura de muita sensibilidade. Assim sendo, eu, como seu criador, era-lhe de fato devedor da parcela de felicidade que me reclamava.
Ele notou a mudança de minhas disposições e continuou: se você consentir, nem qualquer outro ser humano jamais tornará a ver-me. Partirei para os ermos longínquos da América do Sul. Meu alimento não é o mesmo que o do homem. Não preciso destruir as rês ou o cordeiro para satisfazer meu apetite. O que preciso para meu sustento tiro da terra. Minha companheira será de natureza igual à minha e contentar-se-á com o mesmo que eu. Faremos de folhas secas nossas camas. O sol brilhará sobre nós como sobre o homem. Procure ver-me, Frankenstein, pelo menos uma vez sem rancor, e que esse vislumbre de brandura que parece agora emanar dos seus olhos se espalhe sobre seu coração e o faça conceder-me o que lhe peço. Você se propõe, repliquei-lhe, a desertar do convívio humano e ir habitar aquelas paragens onde a sua única companhia serão os animais selvagens. Duvido que você, que sonha com a compaixão e o amor humanos, possa perseverar em tal exílio. Você voltará a buscar essa aspiração, mas novamente só o ódio acolherá. Sua revolta e seus impulsos vis serão renovados e terá então uma companheira para auxiliar na tarefa de destruição. Não posso consentir no que me pede. Como são inconstantes os seus sentimentos. Há apenas um momento você se comovia com minhas queixas, mas logo volta a armar-se de insensibilidade e dureza. Juro-lhe pela terra em que habito e por você, que me fez, que deixarei, com a companheira que me der, a proximidade dos homens e irei definitivamente para bem longe. Minhas paixões serão amainadas, minha vida decorrerá serenamente e na hora da morte não amaldiçoarei meu Criador. Suas palavras exerceram estranho efeito sobre mim. Tive pena dele e concluí que de fato não me cabia o direito de privá-lo da parcela de felicidade que ainda me era dado proporcionar-lhe. Você jura ser inofensivo, disse eu, mas já demonstrou um tal grau de perversidade que não me encoraja a ter confiança em você. O que me garante que tudo isso não passa de uma simulação para proporcionar-lhe novos trunfos na execução de seus planos de vingança? Você parte de uma confusão de causa e efeito. Meus atos perniciosos e minha tendência para o mal resultam da falta de compreensão e afeto. Desde que eu encontre o amor de outro ser, desaparecerá a causa de meu crime e tornar-me-ei um ser inofensivo, cuja existência será ignorada por todos. Detive-me por algum tempo a refletir em tudo quanto ele relatara e em suas razões. Rememorei a promessa de virtude que marcava o início de sua existência e da subsequente derrocada de tudo o que nele havia de bom, por efeito do desprezo e aviltamento com que retribuíram as suas boas intenções. Não deixei de considerar também o seu poder e suas ameaças, uma criatura que, além de ser dotada de inteligência, podia sobreviver nas cavernas glaciais e ocultar-se à perseguição nas entranhas de precipícios inacessíveis, era, sem dúvida, um ser possuidor de faculdades contra as quais seria difícil lutar. Após essas reflexões, firmei-me em que a justiça devida, tanto a ele quanto aos meus semelhantes, exigia de mim que concordasse em atender o seu pedido. Por conseguinte, voltei-me para ele e disse: estou disposto a atender sua exigência, desde que assuma comigo o solene compromisso de deixar para sempre a Europa, bem como qualquer outro lugar onde haja vida humana, logo que eu lhe entregue a fêmea que o acompanhará no exílio. Juro por este sol, bradou ele, pelo azul dos céus e pelo fogo da paixão que abrasa o meu coração, que você jamais tornará a ver-me enquanto tudo isso existir, se atender a minha súplica. Volte para sua casa e comece seus trabalhos. Estarei acompanhando seus progressos com maior ansiedade, mas não receie que eu apareça antes que tenha terminado. Dizendo isso, como que temendo uma alteração de minha decisão, deixou-me de súbito. Vi-o descer a montanha com a rapidez do alce em seu habitat, perdendo-se entre as ondulações do extenso mar de gelo. Seu relato consumira o dia todo e o sol se punha no horizonte quando tomei o caminho de volta. Tinha de apressar-me a descer o vale, visto que logo estaria cercado pelas trevas, mas meu coração ia pesado e meus passos se arrastavam. Meus movimentos entre os estreitos meandros das montanhas, procurando pisar com firmeza, eram embaraçados pelas emoções que os fatos do dia tinham em mim provocado.
Já ia muito avançada a noite quando, a meio caminho, cheguei a um local de descaso e sentei-me junto a uma fonte. A intervalos, cintilavam as estrelas entre as nuvens que passavam. As silhuetas negras dos pinheiros alteavam à minha frente e aqui e acolá havia uma árvore esfacelada no caminho. A cena era solene e despertava-me estranhos pensamentos. Chorei amargamente e, crispando as mãos, exclamei na minha aflição: ó estrelas, nuvens e ventos, testemunhas de minha amargura, tende piedade de mim e destruir minhas sensações e minha memória. Fazei com que me torne em nada, ou ide então e deixai-me na treva. Raiou a manhã antes que eu chegasse à aldeia de Chamonix. Sem qualquer pausa para descanso, regressei imediatamente a Genebra. Alquebrado pelo peso de tantas emoções, voltei para casa junto de minha família. Meu aspecto cansado e em desalinho alarmou a todos, mas deixei sem resposta as perguntas ansiosas com que me assaltaram. Não me sentia com o direito de reivindicar a solidariedade dos meus, e mesmo sua companhia me parecia uma dádiva imerecida. Contudo, amava-os ao extremo e, para os salvar, resolvi dedicar-me à minha abominável tarefa. A perspectiva de tal ocupação relevava a um plano secundário todos os aspectos da vida ao meu redor e toda a realidade se concentrava naquele pensamento. Então é isso, meus amigos, eu agradeço a todos que estão acompanhando essas leituras. Um super beijo e até a próxima!